vamos começar a falar de competência. A gente já estudou, né? A gente já viu quais são os órgãos da Justiça do Trabalho, a gente já sabe o que faz parte da Justiça do Trabalho, o que não faz parte da Justiça do Trabalho. Agora a gente vai ver para que serve a Justiça do Trabalho, o que ela pode julgar, qual é a competência da Justiça do Trabalho. Antes da gente falar de competência, vamos falar rapidinho, bem rapidinho, de jurisdição, que também está lá escrito no edital de vocês, embora não costuma cair muita questão de prova sobre isso. O que é jurisdição, né? Como o próprio nome diz, jurisdição é o quê? É dizer, né, o direito. Então, jurisdição é dizer o direito. É o quê? É uma forma de você resolver conflitos. O que é? A justiça, ela não é para isso que ela serve? Para resolver conflitos. Então, toda vez que você tem um conflito, você tem várias formas de resolver o conflito. A gente estuda, quando está estudando lá o direito processual, que são formas de resolver conflitos. Autotutela, já ouviram falar disso? Você vai lá e pega de volta o que é teu. Isso, em regra, a gente sabe que não é permitido pelo direito. Tem autores que, né, no nosso caso, a gente até tem a questão da greve, que é considerada uma forma legítima de autotutela, não deixa de ser. A gente tem o quê? Autocomposição. Você tem um conflito, você vai lá e resolve como? Com composição, faz um acordo com as partes e resolveu também aquele seu conflito. E a gente tem também o quê? A heterocomposição. Você tem um conflito, você não consegue resolver o seu conflito com aquela pessoa, você precisa de um terceiro que vai resolver. Então, na heterocomposição, a gente tem o quê? O judiciário, né? O Estado falando, você pode ter também um árbitro que você escolha. Então, são as formas que a gente tem de resolver conflitos: autocomposição, autotutela e heterocomposição. O que a gente está tratando aqui? Da questão da heterocomposição. Eu tenho um conflito, meu empregador não quer me pagar salário, acho que ele tem que me pagar salário. Eu tenho um conflito. Eu posso ir lá e pegar o dinheiro direto lá no boca do caixa? Não. Nesse caso, a autotutela é proibida. Então, eu preciso o quê? Que o Estado diga quem é que tem direito ali. Ele tem mesmo que me pagar? Eu tenho direito a receber? Então, a gente vai buscar isso do Estado. E essa função do Estado é o quê? É a jurisdição. É dizer o direito. Quando você passa para juiz, você vira juiz, você passa a poder exercer essa jurisdição. Então, todo juiz exerce jurisdição. Todo juiz tem, né, esse poder de dizer o direito de resolver esses conflitos. Só que dentro dos juízes que existem, né, como é que a gente vai resolver quem vai julgar o quê? É aí que a gente vai ter essas regrinhas de competência. Todos eles podem exercer jurisdição. Todo juiz pode dizer o direito. Só que vai ficar uma zona se todo mundo puder fazer de tudo. Então, como é que a gente vai organizar isso? A gente vai organizar a justiça, a gente vai criar as regrinhas de competência. É isso que a gente vai passar a estudar agora. Então, ficou claro o que a gente está estudando aqui? A gente está estudando essas regrinhas que vão organizar, né, a jurisdição. Então, vamos começar pela justiça. A gente tem a justiça comum e a gente tem a justiça especial. Então, a gente vai ter a justiça comum e a gente vai ter a justiça especial. O que eu estou chamando aqui de justiça comum, né? O que é classificado como justiça comum? A gente tem a justiça federal e a gente tem a justiça estadual. Então, falou em justiça comum, de que eu estou falando? Eu estou falando de justiça federal ou de justiça estadual. A gente vai ver que a gente tem muita mania de pensar só na federal, mas tem coisas que vão ser da estadual até para a gente aqui no processo do trabalho. Então, justiça comum, federal e estadual. E a justiça especial? Aqui a gente já vai ter a trabalhista, a eleitoral e a militar. Tranquilo? Então, foi assim, né, que a gente organizou que juiz pode julgar o quê? A gente organizou as nossas justiças entre comum e especial. Especial, trabalhista, eleitoral e militar. O que não for dessas daqui, vai para comum. E aí pode ser, dependendo da esfera, pode ser federal ou pode ser estadual. O que é o nosso objeto aqui dessa nossa aula? É essa justiça aqui, a trabalhista. É isso que a gente vai estudar agora nos próximos slides. Então, é a justiça especial trabalhista. Então, a justiça trabalhista é um tipo de justiça especial. Quando a gente fala, não é da competência da justiça trabalhista, é da justiça comum. Eu estou falando do quê? Que vai ter que ser julgado ou pela federal ou pela estadual. Tranquilo? Como é que fica essa organização das justiças aqui pra gente no Brasil? Então, a gente vai estudar agora essa justiça trabalhista, essa justiça do trabalho.
Então a gente já viu como é que ela funciona, quais são os órgãos, agora a gente vai ver o que pode ser julgado. Então, pra gente, a nossa competência, ela é basicamente competência definida pela matéria, é uma competência material. A gente vai ver o assunto, se tiver naquela lista de assuntos, é nossa. Se não tiver naquela lista de assuntos, vai ser de uma dessas outras justiças aqui. E é assim que a gente vai definir o que a Justiça do Trabalho julga e o que a Justiça do Trabalho não julga. Tá no 114? Tá, então é nosso, é da Justiça do Trabalho. Não tá no 114? Vai para uma dessas outras, é da Justiça Comum, vai ser ou daqui ou daqui. Os autores, a doutrina, costumam classificar a Justiça do Trabalho como uma justiça cuja competência é definida pela matéria e pela pessoa. Então, se aparece numa questão de prova que a competência da Justiça do Trabalho é definida pela matéria e pela pessoa, a gente considera correto porque é isso que os livros estão dizendo. Quais são os critérios que a gente tem de competência? Como é que a gente vai organizar essa competência? Quais são os critérios que a gente vai utilizar para definir o que é de quem? Os critérios que existem são material, em razão da pessoa, territorial e valor da causa. Eu não coloquei aqui a funcional, porque a funcional não vai servir muito para isso. A funcional já é uma mais interna que a gente tem. Então, como é que a gente vai definir quais são as competências, quais são as regras para definir a competência? Matéria, pessoa, território ou valor. Tranquilo? Esses que são os critérios. Então, a lei vai vir e vai criar, olha, se o objeto for tal, é dessa justiça. Se a pessoa tal estiver envolvida, é dessa justiça. Se o valor for tal, é dessa justiça. E é assim que os critérios de competência são definidos. Então, competência material em razão da matéria. Competência em razão da pessoa, em razão da pessoa. Competência territorial em razão do lugar. E competência em razão do valor da causa, dependendo ali do seu pedido, né, do valor do seu pedido. Esses são os critérios que a gente tem. Essa última competência aqui, em razão do valor da causa, na Justiça do Trabalho, a gente não vai utilizar. O que eu quero dizer com isso? Para a Justiça do Trabalho, a gente não tem nenhum critério de competência que leve em conta o valor da causa. Ah, mas não tem aquela questão dos 40 salários mínimos? Tem. 40 salários mínimos é outra coisa. Se a sua causa tem menos de 40 salários mínimos, você vai ter um rito processual diferente. Mas a vara onde você vai ajuizar a sua reclamação trabalhista é a mesma que você ajuizaria se você tivesse uma causa de 1 milhão. Então, a gente não utiliza esse critério aqui. Então, eu coloquei aqui só para a gente saber que ele existe. Mas na Justiça do Trabalho não existe critério, ninguém criou nenhuma regra, não existe juizado trabalhista para você ter uma competência diferente para as pequenas causas, né? Então, a gente não utiliza essa. Não existe na trabalhista nenhum critério de competência que leve em conta o valor da causa. Tranquilo? E essas outras aqui a gente tem? As outras a gente tem em razão da matéria, em razão da pessoa e a territorial. Em razão da matéria, como eu já disse, é lá o 114, que a gente vai ter todos os objetos que podem ser da trabalhista, da Justiça do Trabalho. Tá ali no 114 é nosso. Não tá ali, não é nosso. É assim que vai funcionar. Alguns autores dizem que em razão da pessoa, aliás, a maioria dos autores dizem também que a nossa competência é em razão da pessoa, porque a gente vai ver que lá no primeiro inciso do 114, ele diz que a gente pode julgar administração direta, indireta, entes de direito público externo, e começa a listar um monte de gente. Eu até discordo um pouco dessa classificação ser em razão da pessoa, porque ela não corta ninguém. Se vocês lerem 114, ele só diz pra gente assim, olha, todo mundo pode ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então, acho que isso não está ajudando muito ali você a definir se é da Justiça do Trabalho ou se não é. Você tem um artigo que diz, olha, todo mundo pode. Então, você não está dizendo que fulano não pode. Se tivesse uma regra dizendo fulano não pode, aí tudo bem, você teria realmente um critério, né, de competência para você mudar isso. Mas não, o que a gente tem lá no 114 é que todo mundo pode ser parte na Justiça do Trabalho. Então, a gente pode julgar o Estado da França? Pode. A gente pode julgar a administração pública? Pode. A gente tem competência para todo mundo. O artigo 114 não trouxe nenhuma exceção. Mas mesmo assim, né, o que a gente encontra nos livros é o quê? Que a competência da Justiça do Trabalho é definida em razão da matéria e em razão da pessoa por causa desse iniciozinho aí do artigo 114. Então, numa prova, o que a gente coloca? Que a competência da Justiça do Trabalho é definida em razão da matéria e em razão da pessoa. Então, sabendo isso, sabendo a matéria, sabendo a pessoa,
A gente vai saber que é da Justiça do Trabalho. Beleza. Mas da Justiça do Trabalho de onde? A gente já viu que a gente tem 24 regiões, cada região tem milhões de varas. Então, como é que dentro da Justiça do Trabalho eu vou saber onde que eu tenho que ajuizar aquela reclamação trabalhista? Aí a gente vai passar para a próxima competência aqui que vai interessar para a gente, que é a competência territorial. Aí dentro da Justiça do Trabalho a gente vai ver onde, dependendo da localidade, que a gente vai ajuizar aquela reclamação trabalhista. Então, para a Justiça do Trabalho, para critérios de competência, o que que interessa? Matéria, pessoa e território. Matéria e pessoa vão dizer se é da Justiça do Trabalho ou se não é da Justiça do Trabalho. E o território vai dizer, sendo da Justiça do Trabalho, onde na Justiça do Trabalho vai ser ajuizada aquela reclamação trabalhista. Então, ficou claro? Bati com um carro. Aí eu vou ver, batida de carro, tá lá no 114? Não. Ah, então não é da Justiça do Trabalho, vai ser de outro lugar. Ah, eu quero o pagamento do 13º. Ah, é de relação de trabalho? É. Então tá lá no 114? É da Justiça do Trabalho. Tá, mas onde? Então eu já sei que é da Justiça do Trabalho. Ah, mas eu trabalhava no Rio de Janeiro. Então eu vou ver uma vara aqui do Rio de Janeiro. E é assim que a gente vai chegar no lugar certo, onde eu vou ter que ajuizar aquela minha ação. Se ela é uma reclamação trabalhista e onde que ela vai ser ajuizada. Esses são os critérios de competência. É muito tranquilo. Ficou alguma dúvida? Não? Beleza. Então esses são os que a gente vai usar. Você vê uma questão de prova dizendo a competência é definida em razão do valor da causa, tá certo? Não, porque a gente já sabe que na trabalhista não tem nenhum critério de competência que seja baseado no valor da causa. Beleza? Então vamos continuar. Debate. Não, professora, então, você falou que não tem, na verdade tem. No valor da causa não tem. Não, só para definir o rito. Só para definir o rito. A sua vara, quando eu estou falando de competência, eu estou dizendo o quê? Qual lugar que eu tenho que ajuizar a reclamação. Você tem uma reclamação de um salário mínimo, ou você tem uma reclamação de 1 milhão, o lugar vai ser o mesmo. A gente não vai mudar a vara por causa disso, a gente vai mudar o rito, o processo. Os passos do processo vão ser diferentes. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, mas o lugar é exatamente o mesmo. Então, critério de competência em razão do valor, a gente tem? Não. No federal você tem até 60 vai para juizado, não sei o que não vai para juizar. A gente não tem isso na trabalhista, tá? A gente só vai usar aqueles outros critérios ali. Tranquilo? Então, a gente falou sobre critérios de competência, vamos falar um pouquinho mais sobre eles, né? A competência, ela pode ser classificada entre competência absoluta ou competência relativa. Então, isso é uma classificação que a gente tem. Esses critérios que a gente viu de competência, eles são classificados nessas duas tabelas. Elas podem ser absolutas ou podem ser relativas. Quais são as diferenças e por que eu estou trazendo isso para você? Porque isso aqui pode aparecer até numa questãozinha, numa historinha. Então, a gente tem que saber qual é a diferença. Quais são as competências que são consideradas absolutas? As competências material em razão da pessoa. E as que são as relativas? Territorial e em valor da causa, que a gente já viu que a gente não tem essa última. Então, a nossa competência do 114, para saber se é ou se não é da Justiça do Trabalho, ela é uma competência do tipo absoluta. Por quê? Porque ela é fixada com base na matéria e na pessoa. E a gente viu aqui que matéria e pessoa é absoluta, tranquilo? A nossa competência dentro da Justiça do Trabalho, vai ser no Rio, vai ser São Paulo, vai ser Minas, vai ser onde? Essa competência nossa é uma competência fixada com base no território, né? É uma competência territorial. Se ela é uma competência territorial, ela é uma competência do tipo relativo, tranquilo? Então, quando eu falo de matéria, eu estou falando absoluta. Quando eu falo de território, eu estou falando de relativa. Por que é importante a gente saber se ela é absoluta ou se ela é relativa? Porque elas têm consequências distintas. Se eu tenho uma competência absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. O que é conhecer de ofício? Chegou lá na mão do juiz, ninguém precisa pedir nada para ele. Ele vê que ele não é competente, ele mesmo já, isso aqui não é comigo não, e passa para o juiz certo. Precisa ter requerimento de alguém? Não. A absoluta pode ser conhecida de ofício. E a relativa pode ser conhecida de ofício? Não. A relativa tem que ser o quê? Arguída pela parte. Então, por exemplo, eu entrei com uma reclamação trabalhista aqui no Rio de Janeiro. E o último lugar que eu trabalhei foi em São Paulo. Eu deveria ter ajuizado aqui essa reclamação? Não, eu tinha que ter ajuizado lá em São Paulo. Mas eu ajuizei bonitinho na Justiça do Trabalho, é um juiz de trabalho do Rio, seria um juiz de trabalho de São Paulo, mas foi para um juiz de trabalho daqui do Rio. O juiz de trabalho daqui do Rio recebeu, viu, putz, ela trabalhou em São Paulo, ele pode empurrar isso para o juiz de São Paulo? Não, ele tem que esperar.
Aí o reclamado vai ser citado para comparecer em audiência, Aí o reclamado vai receber lá a contrafé, vai ver, pô, mas ela trabalha em São Paulo, por que ela está ajuizando isso aqui no Rio? Ele vai lá e reclama. Aí o juiz pode mandar para São Paulo. Agora se reclamar, aqui Rio é tão bom, né? Cidade maravilhosa, para que eu vou botar isso lá para São Paulo? Deixa aqui no Rio mesmo. Não vou falar nada, vou apresentar minha defesa e vou ficar quieto. A parte não reclama, a parte não apresenta exceção, a parte não se manifesta sobre aquela incompetência. O que acontece? O juiz pode mandar para São Paulo nesse caso? Não. Ele vai ficar com aquilo ali para ele. Putz, ele fica lá torcendo, né? Reclamado reclama, reclamado reclama, reclamado não reclama. Ele pode jogar para São Paulo? Não. Vai acontecer o que a gente chama de prorrogação da competência. Ou seja, agora o juiz do Rio é competente. Então, a absoluta pode ser conhecida de ofício? Sim. A relativa pode ser conhecida de ofício? Não. Então, se não pode ser conhecida de ofício e a parte não reclama, o que acontece? Prorrogação da competência. Ou seja, não alegou ali no momento que tinha que alegar? Perdeu. Agora, aquela vara que você ajuizou vai ser a vara competente para aquela causa. Então, prorrogou a competência daquele juiz lá do Rio de Janeiro, no exemplo que eu dei. Ele agora vai ter que julgar aquela causa até o final, porque o reclamado não se manifestou, ele não reclamou daquela incompetência. Então, por isso que é importante para a gente saber se ela é absoluta ou se ela é relativa. E tem também a questão da consequência, né? Se você manda para outra justiça, numa hipótese você vai anular só os atos decisórios, no outro você vai considerar válidos os atos praticados. Então você também tem uma consequência ali com seus efeitos, né? Mandou para outra vara, o que você vai considerar válido, o que você não vai considerar válido. Também vai ter uma diferença aqui entre a absoluta e entre a relativa. Essa tabela aqui eu costumava apresentar com mais uma hipótese. Tinha mais uma linha aqui que eu tirei agora para essa última aula, que ela falava assim: como que a gente faz essa impugnação, né? Como que a gente vai tratar dessa incompetência? A incompetência absoluta sempre foi preliminar na contestação. Então, se eu entrei na justiça errada e... Não, isso aqui é batida de carro, isso aqui não é trabalhista, e o reclamado quer arguir aquilo, pode ser conhecido de juiz? Pode, mas o reclamado também pode arguir se ele quiser, não precisa ficar só na mão do juiz. Se ele quiser arguir, ele argui como? Preliminar na contestação. E a relativa? Como é que é isso? A gente tem previsão de exceção de incompetência. Então, até março, sempre foi assim. Então, até março, estava tudo certo. Na minha opinião, continua assim. Só que agora a gente tem uma polêmica. Porque o que aconteceu em março? Todo mundo sabe? Novo Código de Processo Civil. E o que diz o novo Código de Processo Civil? É o artigo que acho que é o 64, se eu não me engano, do novo CPC. Ele diz o quê? Que todas as incompetências agora são preliminares na defesa. Então, de acordo com o novo Código de Processo Civil, tanto a absoluta como a relativa, qual seria o momento? Preliminar na contestação. Tanto faz, absoluta ou relativa. A gente vai aplicar isso no processo de trabalho? Aí é que está o problema. Por quê? A gente teve o novo Código de Processo Civil, todo mundo sabe que o Código de Processo Civil é aplicação subsidiária, né? Em casos de omissão e compatibilidade, a gente vai utilizar. O TST, para tentar organizar um pouco a casa, ele fez aquela instrução normativa 39, já ouviram falar dessa instrução normativa 39? Logo um dia antes, um dia depois do novo código começar a valer, né? Eles fizeram uma instrução normativa dizendo o que aplica na Justiça do Trabalho e o que não aplica na Justiça do Trabalho. Listaram vários artigos, ó, esses aplicam, ó, esses não aplicam e esses aqui aplicam nessa situação, aplica mais ou menos. Então tem o aplica ou não aplica e o aplica mais ou menos. E essa questão eles não falaram, nem que aplica, nem que não aplica. Aí a gente foi pesquisar, né? Aí a gente começa a ler artigo. Aí a gente começa a ler artigo de gente boa. Um diz que aplica, outro diz que não aplica. Então, assim, ainda tá uma zona meio cinzenta. Eu peguei artigo, que o processualista falando, Paulo César Pinheiro Carneiro falou que aplicava. A gente tem um da trabalhista dizendo que não aplicava. Então, assim, tá na mão da doutrina, é muito novo, então a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Eu entendo que continua valendo a regra anterior. Por quê? Minha opinião pessoal. Então, não sei se vai ser a que vai ser seguida. Por quê? Porque a gente tem uma regra lá própria da CLT, artigo 799, que fala de exceção. Então, se a gente tem uma regra própria, a gente não deveria buscar isso no CPC. Essa é a minha opinião, mas eu estou falando que a minha opinião não é pacífica. Tem muito autor aí que está escrevendo que vai aplicar sim. Então, por via das dúvidas, o que eu fiz? Eu tirei
essa linha daqui, porque ainda está muito novo. Por ser muito novo, eu acredito que não deva ser cobrado para vocês ainda. Então, não deve aparecer. Mas se aparecer, o que é uma resposta segura? Não está na instrução normativa. De acordo com o novo CPC, como é que é? Preliminar na contestação. A regra trabalhista é o quê? Exceção de competência, que a gente vai ver na próxima aula como é que funciona. Então, a gente tem que saber, acho que o importante para a gente, nesse momento assim, de transição, é ir para a prova sabendo que mudou, sabendo como é no CPC, e se aparecer alguma questão, ela vai dar uma dica de acordo com o novo CPC, ou então ela vai dar um gancho pra gente. Então a gente tem que saber como é no novo CPC e a gente tem que saber como é que é na trabalhista. Essa questão do aplica ou não aplica ainda está muito polêmico. O TST não se manifestou, a instrução normativa 39 ela é omissa sobre isso, não fala nem que pode nem que não pode, e realmente tem artigo para tudo quanto é lado. Então não tem nem como dizer a doutrina está nesse sentido. Para mim, eu acho que continua valendo a exceção, porque a gente tem o 799 da CLT. Mas então vocês têm que saber o quê? O problema já está na cabeça de vocês. Se aparecer uma questão de prova, que eu acho muito difícil que apareça alguma coisa nesse sentido, mas se aparecer, vocês já sabem sair. De acordo com o novo CPC, é assim. Na CLT, é assim, e vamos ver como é que a questão vai ser posta para vocês. Qualquer incompetência, relativa ou absoluta, é preliminar na contestação. Então, no processo civil, acabou essa figura da exceção de incompetência. A gente ainda tem lá o 799 que ainda não foi mexido. Então, eu entendo que continua a mesma coisa pra gente. Mas se vier uma questão de acordo com o novo Código de Processo Civil, aí a gente já sabe. Esse tipo de questão pode aparecer. Fazendo a remissão, né, ao novo Código de Processo Civil, se aparecer, a gente já sabe que o que diz lá? Preliminar na contestação para qualquer caso. Como é que era antes? A absoluta era preliminar e a relativa era através de exceção. Então, ficou bem claro? Como é que era antes? Absoluta, preliminar na contestação. Relativa, exceção de incompetência. No processo civil, como é que ficou? Tudo na preliminar de contestação. Pra gente, como é que ficou? Não sabemos ainda, porque tem muito pouco tempo. Sabemos a problemática, a gente consegue resolver qualquer questão que apareça. Tranquilo? Por isso que eu tirei do slide. Assim, não vou colocar isso como certo, para nem para um lado nem para o outro, porque ainda está uma questão muito polêmica. Realmente, se você for pesquisar, você vai ver que tem artigo para tudo quanto é lado. Dizendo que aplica, dizendo que não aplica, tá meio confuso mesmo. Mas como na prática já era uma zona mesmo, você podia fazer o que quisesse, então vai continuar funcionando bem. Podia botar uma de um jeito, podia botar isso, só importa mesmo para a prova, né? Porque na hora mesmo da audiência você pode falar, você pode apresentar, você pode botar na defesa, você pode fazer o que você quiser que acaba sendo aceito. É aquele princípiozinho que a gente tem lá da informalidade, né? Da concentração dos atos na audiência, acaba prevalecendo. Mas para a prova não pode isso. Então, para a prova a gente tem que ficar bem, assim, 799, exceção. Novo Código de Processo Civil, preliminar na contestação. Tranquilo aqui? Então, ficou clara como é que ficou essa nova questão aí do novo CPC? E a Instrução Normativa 39, que regulou o que aplica e o que não aplica, ela não fala sobre esse ponto específico. Então, não tem como a gente saber qual é a posição do TST ainda. Tranquilo? Vamos aproveitar então agora e fazer o intervalo, antes da gente começar a ver realmente o que é da Justiça do Trabalho e o que não é. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá muito rápido? Tá muito lento? Tá muito chato? Tá muito legal? Tá bom? Qualquer coisa é só vocês me darem um toque, tá?